Olá, irmãos e irmãs. Nesta segunda-feira, nós vamos continuar rezando a partir, por um lado, da experiência do povo de Deus no deserto, caminhando e as suas dificuldades. E, por outro lado, no Evangelho, Jesus e a multidão. E nós vamos nos colocar dentro dessas histórias, nos deixando interpelar por elas e percebendo como também aquilo que acontecia com o povo de Deus no deserto ainda segue acontecendo hoje na nossa própria vida. Ontem, no domingo, nós ouvimos o relato que falava quando o povo reclamava que estava passando fome e o Senhor lhes deu o maná, o pão do céu. E hoje, na leitura do livro dos Números, capítulo 11, de 4 a 15, nós nos colocamos nessa realidade. E como está o povo de Deus reclamando. O Senhor havia libertado da escravidão do Egito, lhes havia alimentado em pleno deserto com o maná, e mesmo assim, diz, naqueles dias, os filhos de Israel começaram a se lamentar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar, e não vemos outra coisa a não ser este maná. Ingratidão, assim se chama, não é? Diante das graças recebidas por Deus, porque elas não correspondem à nossa sensibilidade. Pois bem, façamos também o nosso exame para ver se nós não continuamos sempre reclamando, nada está de acordo com aquilo que nós queremos. Moisés ouviu o povo se lamentar, em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então nós nos coloquemos na posição de Moisés, ele ali procurando servir, libertar o seu povo e todo mundo reclamando contra ele. Então diz na leitura que Moisés foi tomado de uma cólera violenta e disse ao Senhor: por que maltrataste assim o teu povo? E por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo esse povo, para que me digas: carrega ao colo como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? E onde eu conseguirei carne para dar a toda essa gente? Se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. E Moisés diz: já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo, é grande demais para mim. Muitas vezes nós também, diante das nossas responsabilidades e do pouco fruto, da pouca correspondência das pessoas, nós temos essa mesma atitude de Moisés. E se o povo se lamentava, Moisés também se lamenta com Deus daquilo que está acontecendo. Jesus, ao contrário, no Evangelho, tem uma atitude bem diferente. Mateus capítulo 14, de 13 a 21. Vejam bem que era um momento difícil, penoso, porque começa assim: quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Então, Jesus estava sofrendo a notícia da morte violenta de João Batista. E ele se retira para rezar, para estar a sós, mas a multidão não quer saber daquilo que está acontecendo com Jesus,
e vai atrás. Quando as multidões souberam que ele estava indo para lá, saíram das cidades e o seguiram a pé, e ao sair da barca, Jesus vê então uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Então, mesmo na situação que ele estava vivendo, de tristeza, de perda daquele que era a referência para ele, João Batista, Jesus esquece de si e olha a multidão e tem compaixão e vai atender aquelas pessoas. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto, a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Então Jesus diz uma frase muito importante. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: então tragam esses 5 pães e 2 peixes. E mandou que as multidões se sentassem na grama, e pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos, para que eles os distribuíssem às multidões. E diz que todos comeram, ficaram saciados e ainda recolheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. E eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É o relato da multiplicação dos pães e dos peixes. E a gente, ouvindo essa leitura, no confronto com a leitura do livro dos Números, da murmuração e da lamentação do povo, a gente percebe que em Jesus o Senhor mostra esse coração compassivo, esse coração misericordioso, e ao mesmo tempo que vai pedindo a partir daquilo que os discípulos podem dar. Eles se preocupam, mas mandam, despede a multidão. Jesus fala: não, vocês têm de comer a eles. Não temos tanto, tragam o que vocês têm. Então, o convite para essa semana é que cada um de nós olhe um pouquinho aquilo que nós temos e ofereça ao Senhor, para que o Senhor possa multiplicar e para que tantas pessoas possam receber tudo isso. Peçamos então essa bênção de Deus para nós, que Ele nos acompanhe e nos proteja nessa nova semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.